E aí, gente, beleza? Mais uma aula, terceirão, que delícia, hein? Tá em casa, estudando, fazendo todas as atividades, não é? Tenho certeza que sim, né? Então eu, Goico, hoje vim trazer um conteúdo muito bacana, muito legal para vocês, que é justamente sobre a crise do sistema colonial. Você já ouviu falar de Tiradentes? Lembra Tiradentes? Semana passada, feriadinho, Tiradentes, você deve ter aproveitado o feriado pra caramba, né? Aquela viagem do quarto pro banheiro, né? Pra sala, e aí vem um YouTube, aí vai ver a aula, aí abre o Hangouts, né? E continua fazendo todo aquele projeto. Conseguiu fazer isso? Que bacana! Isso é muito importante para vocês então, tá? Qual é o grande lance para nós hoje? Crise do sistema colonial. Crise do antigo regime. Goico, eu tô com dúvida. Tem o nosso Hangouts, tira dúvida, tá? E tem também o Instagram, @profgoicomagic. Só mandar lá sua dúvida, você já sabe o Instagram, né? Manda lá, que eu preciso de ajuda. Vamos lá, estudar, pegar firme, porque tem vestibular aí, Enem tá marcadinho, hein? Então cuidado com isso aí, não vai bobear. Ah, eu tô relaxado. Não, Enem, prova militar, tudo marcado. Vamos lá, vamos seguir firme que tudo vai dar certo, tá? Em breve nós sairemos dessa quarentena, desse isolamento, quando tudo estiver mais seguro, né? Não vai querer sair por aí agora que não vai dar muito certo, né? Fica bonitinho, estudando em casa, sossegadinho, beleza? A sala tá vazia, dá uma saudade de vocês, de olhar para cada princesinha, de ver a menina aqui dormindo, de assustar a menina aqui também, né? A nossa lulista ali também dá uma saudade, né? De todos vocês aqui, aquele nosso bate-papo gostoso, né? Aquele clima fresquinho sempre dentro da sala, né? E isso é muito bacana para nós. Vamos lá, antes disso, pensar no governo aqui, nas reformas pombalinas. Marquês de Pombal, terceirão, Marquês de Pombal. Entrem aqui no mar do Marquês de Pombal. Olha que imagem bacana, gente. Pombal aqui mostrando, né? Não é que a casa dele caiu o muro não, tá? É justamente essa representação do mar. Olha, então a modernização de Portugal, uma tentativa de industrialização. Pombal assumiu como primeiro-ministro ali em 1750. 55 tem um terremoto, um tsunami, destrói Lisboa. Imagina, entrou todo feliz. Opa, sou Pombal, oi. 5 anos depois, terremoto, incêndio e tsunami, destrói Lisboa. Então aí vem aquela crise econômica em Portugal, tá? Para justamente reconstruir esses locais destruídos por essa catástrofe que acontece, e vem aumento de impostos. E aí vai refletir no Brasil. Vamos lá, alguns pontos antes disso. Proibição da escravização de indígenas. Então o indígena para Pombal tinha que ser catequizado, né? E ser inserido na sociedade para consumir, então aumentar o mercado consumidor. Criação de companhias de comércio. Eu preciso valorizar o meu comércio, né, o meu mercado. Estabelecer aqui uma espécie de monopólio, de controle do Estado na economia. Então você está no Brasil, você vai comprar na companhia de comércio do Grão-Pará, do Maranhão, principalmente no Norte e Nordeste, tá? Expulsão dos jesuítas. Por que os jesuítas? O Pombal vai criticar muito os jesuítas, porque falavam, não, o jesuíta não está aceitando as ordens que vêm tanto do primeiro-ministro, Pombal, quanto do rei, Dom José I. Então eles estão criando um Estado dentro do nosso Estado. Isso não pode ser feito. Expulsa os jesuítas daqui. Tudo bem? Pega as propriedades dos caras, pega as riquezas, mas os livros, o material didático que os caras tinham, porque eles eram responsáveis pela educação e isso o governo não conseguiu confiscar. E aí tivemos um problema de educação aqui no Brasil. O governo vai tentar resolver isso criando as escolas régias, né? Também não teve sucesso. Ó, centralização administrativa, então agora o Marquês de Pombal, o primeiro-ministro, vai controlar tudo, acaba com as capitanias. Mudança da capital, lembra nós falamos lá em mineração, Salvador para o Rio de Janeiro? Lembra também da derrama? A derrama é aquele imposto, 1763, vem justamente por conta dessa crise econômica. Então vamos arrecadar mais ouro da colônia e mandar para Portugal. Tudo bem? Além, claro, desse fim, né, da diferença dos recém-catequizados para esses cristãos mais antigos, né? Então principalmente judeus e tal que se converteram
o Pombal aboliu essa segregação, né, do governo português. E aí tem alguns fatores para a crise, que esses fatores são muito importantes para nós, tá? Quer ver os fatores? Olha aqui, eu vou te mostrar. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. Olha que bacana tantos fatores. Nossa, Goico, mas isso é aula de geral? Pega um pouquinho de geral agora. Quer ver? Vamos lá. Por que vai levar essa crise do sistema colonial? Né? Essa crise do antigo regime, aquela crise do absolutismo, do mercantilismo, do autoritarismo do rei. Vem comigo. Revoluções burguesas. Então vocês devem ter visto lá em geral já, justamente sobre a Revolução Gloriosa, feita lá na Inglaterra. Na Inglaterra tivemos duas revoluções. A puritana, né? E depois vem a gloriosa. Puritana, do Oliver Cromwell e tal. E depois a gloriosa, que é quando o Guilherme de Orange, rei da Holanda, desembarca lá na Inglaterra para estabelecer um parlamentarismo, né? Então a Bill of Rights garantiu justamente o parlamentarismo na Inglaterra. Então isso ficou conhecido como uma Revolução Gloriosa. Por que o parlamentarismo? O parlamentarismo tirou o poder da monarquia. Mas quem é que ocupava o parlamento? A burguesia. Então essa burguesia, lembra lá em Expansão Marítima? Nós falamos em sala que a burguesia apoiou os reis no início dos estados nacionais e tal, porque a burguesia tinha grana e o rei tinha o poder. Vamos nos unir, juntos venceremos as forças do mal, né? Quase isso. E agora a burguesia perdeu o poder com essas monarquias absolutistas e tal. Qual que é o interesse da burguesia? Chegar ao poder. Então vem a Revolução Gloriosa na Inglaterra e posteriormente a mais conhecida Revolução Francesa, você sabe onde, né? Então novamente essa burguesia almejando o poder e consegue tanto na Inglaterra quanto na França, beleza? Um outro ponto, claro que isso aqui vai motivar as burguesias de várias partes do mundo, né? E aqui no Brasil também, essa elite também quer um poder político, beleza? Enquanto status de colônia não terá, tá? O iluminismo, lembra que eu falei lá em mineração? A galera começa a arrecadar, ganhar dinheiro, manda os filhos estudarem na Europa. Na Europa, onde é que o cara ia estudar? Ou em Coimbra, ou em Paris, né? Ou em outra cidade da França. O que ele encontrava lá? Iluminismo, liberdade, igualdade, faltou um E aqui, desculpa, tá? Tira essa vírgula. E fraternidade. Então esse ideal iluminista acabou sendo ingerido por esses estudiosos lá que foram para a Europa. Quando eles voltaram aqui embebidos do iluminismo, começaram a espalhar a palavra iluminista, do Estado laico, do fim da opressão, da liberdade econômica, né? Adam Smith, por exemplo. Adam Smith foi proibida a obra dele aqui no Brasil. Pai do liberalismo econômico. John Locke, pai do liberalismo político, sua obra também foi proibida aqui, né? Porque questionava esse sistema, né? O famoso antigo regime, né? Absolutismo. Tá? A independência dos Estados Unidos, a primeira independência do continente americano, também leva a essa crise, tá? Avanço do modelo capitalista. Então o capitalismo, principalmente a industrialização, vai se posicionar de maneira contrária à escravidão, né? Ao fechamento dos mercados. Por quê? O que a industrialização propõe? Abertura de mercados, aumento de um mercado consumidor, né? Então você precisa que o cara receba um salário para ele consumir. Ou seja, a escravidão, esses governos fechados, absolutistas, mercantilistas, não são bem-vindos, tá? E vem a crise do açúcar e a crise da mineração, né? Então tudo isso também teve, claro, o aumento dos impostos. Isso reflete nesse descontentamento dessa população local, dessa elite local, que crescia porque melhorou sua qualidade de vida e justamente influenciada por esses pontos, buscou movimentos aí chamados de emancipacionistas. Que eu faço uma pergunta, será que eles são emancipacionistas? Será que eles visavam a independência de todo o Brasil? Esse é o lance, né? A emancipação é justamente isso. O movimento para libertar todo o Brasil, será que a ideia é essa? Então é um questionamento importante
para você fazer aí. E eu já vou te ajudar, porque nós entraremos nesses movimentos emancipacionistas. São 13 de destaque. Será que busca a independência? Primeiro, Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, mesmo ano da Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa acontece. A Inconfidência Mineira não sai do papel, fica só no plano das ideias. O outro movimento, já após então a Revolução Francesa, Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates. Então, alfaiate era aquele cara popular, aquele costureiro que fazia roupas, fazia sapatos, tudo bem? Um trabalho mais artesanal e de baixa valorização, principalmente financeira. E posteriormente a Revolução Pernambucana de 1817. Vamos começar por qual? Pensa aí por qual nós começaremos. Pelo primeiro, exatamente. E aí qual que é o lance, né? A Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira, como eu disse, vocês viram no feriado, semana passada, né? Na Inconfidência Mineira, tem a figura clássica do Tiradentes. Qual é o contexto aqui, gente? Crise da mineração. Então, justamente, olha a época, 1789, final do século XVIII. Tudo bem? Continuando, fatores, criação de impostos para essas áreas. Primeiro aqui do sem arrobas, a finta, e depois da derrama. Vai, tira um printzinho rápido. Beleza, tirou? Tá? A derrama é o que gera mais críticas, né? E esses caras vão se reunir. Reparem, né? Na época, 26 anos depois, conseguem aí pensar em um movimento. Só que esse movimento não sai do papel, ok? Outro ponto, Alvará de 1785. Isso acelerou esses inconfidentes, se não me engano eram 6 ou 7, se reunirem lá para discutir políticas de mudança, porque nesse alvará permitia a entrada de indústrias. E aquele comércio local? E aquela galera que está aqui, o que vai acontecer? Com a abertura de indústria, gente, vem a produção externa muito maior e com um valor mais baixo. Então essa produção local, a tendência é que ela quebre. Os caras vão pressionar também por esse alvará das indústrias, pelo cancelamento dele, tá? O iluminismo, claro, como importante influência, é um movimento elitista, isso é importante você lembrar, tá? É um movimento onde tem aí pessoas ligadas ao iluminismo, tá? Quem é o iluminista? É o pensamento burguês, você sabe disso, né? Pessoas que foram estudar na Europa, voltaram, tiveram contato com as ideias, tá? É um movimento que planejava matar aqui o Visconde de Barbacena, uma liderança de Minas, vamos matá-lo para pedir essas mudanças. Que mudanças? Acabar com essa opressão feita por Portugal, né? Então vamos juntar ali as elites de Minas Gerais, de parte da Bahia, de parte do Rio de Janeiro, de parte do Espírito Santo, parte de São Paulo. Vamos juntar essa galera, só elite, e formar uma república. Então a independência de poucas regiões, tá? Para formar uma república. Não defendia a abolição da escravidão, pelo contrário, defendiam a permanência, a continuidade da escravidão. Estamos falando de proprietários de terras e de escravos, tá? Então aquela ideia de que morreu para salvar os pobres, esqueçam isso, tá? Vai lutar contra a alta carga tributária, sim, mas visando uma república que beneficie essa elite. Tudo bem? É aí que vem o ideal também da independência dos Estados Unidos. É um movimento de elite, tá? Delações. O Silvério dos Reis, Joaquim Silvério dos Reis, vai delatar os caras em troca de diminuir sua dívida com a coroa. Então hoje, né, nós ouvimos falar muito das delações premiadas, é uma situação muito semelhante, né? Porque quando foi denunciado o movimento, o governo foi atrás e acabou pegando esses inconfidentes, né? E entre eles estava lá o famoso Tiradentes, né, o Joaquim José da Silva Xavier, e os caras planejavam até mesmo uma nova bandeira já para essa república, que é aquela ali, ó, liberdade antes que tardia. Hoje é a bandeira de Minas Gerais, né, então tem lá libertas, qual será também, liberdade antes que tardia, e o Tiradentes foi morto aí 3 anos depois, né, após ser acusado, claro, de conspiração e tal. E os outros inconfidentes? Nenhum deles foi morto. Tá? Todos foram exilados do país, porque tinham mais dinheiro, tá? Então conseguiram pagar lá uma espécie de uma fiança
e foram exilados. Tiradentes, desses ricos, era o menos rico. Então ele acabou servindo como bode expiatório. Né? E aí vem a famosa morte de Tiradentes. Foi enforcado, depois foi esquartejado. Né? Olha aqui essa charge, né? Olha lá, colônia de Portugal é o baralho. E lá, eu prefiro liberdade antes que tardia. Né? Então, as figuras dos Inconfidentes, que eram encontros secretos aí, claro. E aqui a imagem clássica, né? Da morte de Tiradentes. E aqui também do Pedro Américo, né? O quadro Tiradentes esquartejado e tudo mais. Primeiro, esses dois quadros têm uma simbologia muito grande. Esse aqui é pós-morte de Tiradentes, muitos anos depois, né? Então vocês provavelmente já devem ter visto esse quadro. Né? Mas esse aqui, por exemplo, é um dos poucos quadros, na verdade, se eu não me engano, é o único quadro que mostra o carrasco capitânia do Tiradentes. Um negro. Isso é apagado da história. Tá? Porque quando se busca a ideia do herói Tiradentes, foi na República. Né? Então, ali logo na saída da abolição. Você falar que o cara que matou o herói, Tiradentes, herói nacional, herói republicano, foi um negro num Brasil pós-abolição, você está ferrando ainda mais com esses negros. Então, se escondeu essa coisa aqui. E aí ficou lá o Tiradentes. E esse quadro é para reforçar essa ideia de um herói. Olha aqui o Tiradentes, barbudo, cabeludo, quem que te lembra? Jesus. Por isso que está do lado. Entendeu? Para dar uma imagem. Olha como ele está sereno, como ele não está arrependido do que ele fez. Entende? Justamente isso. É um herói, ele morreu em paz. Né? Essa é a ideia. Olha Jesus, então, aqui nesse calvário, né? Nesse sofrimento. Olha até o corpo mesmo, se você pensar aqui na cabeça dele, parece que ele está sendo crucificado. Essa é a ideia do quadro. Quer ver mais? Olha o braço aqui, ó. Pesquisa aí, Pietà, Michelangelo. Você vai ver que Jesus está do mesmo jeito, com o braço caído, tá? Olha o corpo bem organizado aqui. Não está à toa esse corpo bem organizado. Se vocês fizerem um contorno aqui, ó, vocês vão descobrir que o formato disso aqui é o formato do mapa do Brasil. Por quê? A ideia é justamente dizer que o Brasil é o corpo de Tiradentes. Então, assim como Jesus foi um mártir para o povo, Tiradentes é um mártir para o povo brasileiro. Conseguem entender tudo isso? Como é louco, como às vezes você olha para um quadro e fala, cara, escorrendo sangue só, e nem sabe o que é. O tanto de símbolos que tem marcado. Quer ver mais? Olha aqui a perna dele, ó. Não dá ideia de uma cruz? Olha aqui para cima, olha aqui para o lado, né? Parece que a perna também está crucificada. Conseguem entender isso? Então é uma criação de uma imagem do herói Tiradentes, né? Que ficou esquecido por muitos anos. Tá? Então 1792 foi quando ele morreu, 21 de abril. Tá? Foram ressuscitar a imagem dele quase um século depois. Beleza? Então cuidado aí, agora você pode mostrar essa aula para os seus amigos. Tá? Vai ser bacana. Olha aqui, ó, mudando o movimento. Conjuração Baiana, 1798. Também no Nordeste agora, tá? Também, ó, é no Nordeste. Nordeste, crise de abastecimento, crise agrícola, ó, abastecimento. Lembra das companhias de comércio? Monopólio comercial. Os pobres se ferravam. A elite estava preocupada por conta do alto valor dos produtos. E os pobres porque não tinham condição de acesso à comida. Então vão se unir, ricos e pobres. Porque boa parte das produções, os caras privilegiavam a exportação. Entende? Problema direto disso? Falta de alimentos, tá? Tem que tomar esse cuidado. A elite, quando aparece iluminismo, maçonaria, aparece essa elite. Só que o povo, gente, elite e povo têm pensamentos muitas vezes antagônicos, né? Diferentes. Por exemplo, boa parte desse povo defende o fim da escravidão. Se a elite é proprietária dos escravos, como é que o cara vai acabar com a escravidão? Entende? Então, esse é um caso mais comum, de choque de ideias. Então, a elite vai deixando de apoiar, né? Tentou até fazer esses boletins, mais ou menos, um boletim para explicar a revolta e tal que eles buscavam, mas o povo não sabia ler. Os caras tinham que ler em praça pública. Né? Então, alguém tem que ficar lendo um negócio para mim? Eu quero saber a ideia, eu quero ter uma condição de educação, de ensino. E isso é algo que foi bem marcante. Porque então aqui, ó, é um movimento que buscava a independência da Bahia, das regiões próximas ali só, tá? Republicano,
popular, porque tem o povo participando ali por partes. Abolicionista, a elite sai do movimento. A inspiração na Revolução Francesa, sim, iluminismo, Estados Unidos, iluminismo. Só que o povo vem no Haiti, o haitianismo, né? Posteriormente, o Haiti vai conseguir sua independência e tal, liderada por negros, né? Então esse é um ponto. Qual era o medo dessa elite? Os negros pegarem armas, assim como fizeram no Haiti, e matarem seus senhores. A elite deixa de apoiar, vem a repressão do governo com muita violência, prisão, enforcamento e etc. Tá? Olha esse boletim aqui, ó, esse panfleto que os caras ligam para a galera. Animai-vos, povo baiense, que está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos seremos irmãos, o tempo em que todos seremos iguais. Lembra a influência iluminista? Liberdade, aqui fraternidade e aqui embaixo igualdade. Os 3 pontos aí que o pensamento iluminista defende. Consegue entender que coisa bacana? Tá? Então se atentem à conjuração baiana. Diferente da conjuração mineira, a baiana aconteceu. Bem, a galera foi pra rua, a mineira não acontece. Tá? E para fechar essa aula, então, tem a Revolução Pernambucana. Nós avançamos aí bastante tempo, né? Que é de 1817, principalmente por conta da Corte Real aqui no Brasil. Nós voltaremos para a gente comentar um pouquinho sobre ela, tá? Mas a vinda da família real para o Brasil afetou muito a condição da população, principalmente no Nordeste. Tá? Então, no Nordeste, tinha lá a treta com esse fiscalismo Dom João VI, porque os portugueses, que se viam como nobreza da terra, tinham muitos privilégios, não pagavam impostos, recebiam pensões muitas vezes. Quem é que tinha que pagar tudo isso? O povo. A galera vai aprovar isso? Of course que não. Entende? Então tinha também um abandono, né, da coroa, esse descaso administrativo. E aí o povo começa a se revoltar, principalmente porque os produtos exportados, né, nesse momento aí de conflitos na Europa, né, era napoleônica e tudo mais, esses conflitos levaram a uma baixa na exportação. E aí o Brasil parou de comercializar e tem muito açúcar, tem muito algodão aqui, né? Mas você não está vendendo, então o governo quer arrecadar. Como é que arrecada? Cobrando os impostos. Opressão do governo, alto imposto, mercado fechado, o que vem? Iluminismo. Né? E justamente isso é uma característica. Embora não buscasse, de fato, né, uma mudança em toda a base, né, chama-se revolução, mas não busca toda essa mudança na base. Né? Buscava separação, Pernambuco, tá, região próxima ali, para a criação de uma república. Falar em república durante a colonização e durante o Império era algo muito mal visto. Tá? A república ela era demonizada, porque tinha como base as repúblicas da América Espanhola, né, da recém-independente América Espanhola. Tá? Vem um governo provisório, mas novamente vem a repressão. Nesse caso aqui, uma coisa curiosa, o Frei Caneca foi preso nesse movimento. Né? Enquanto algumas pessoas foram executadas, o Frei Caneca, que era uma das lideranças, né, uma revolta dos padres, aí também a galera chama, acabou não sendo morto, e depois ele vem na Confederação do Equador, em 1824, governo de Dom Pedro I, onde foi fuzilado. Então, gente, obrigado por terem acompanhado essa aula, espero que tenham anotado as informações, qualquer coisa vê de novo, acompanha lá no Hangouts, faça as atividades, beleza? Não bobeiem. Continue estudando, em breve, quando tudo chegar mais próximo do normal, mais segurança, nós voltaremos aqui na sala para ter aquele nosso papo gostoso, aquele nosso contato quase que diário. Beleza? Continue acompanhando no Instagram, qualquer dúvida, manda lá também. Valeu? Beijo do Goico, até mais!